Nesta semana, um caso de assédio sexual em Igaratinga veio à tona. Uma jovem que hoje não mora mais no Brasil tomou coragem e expôs seu abusador, que faz parte da sua própria família. Procurada por nosso setor de jornalismo, ela topou conceder uma entrevista e conversou com o jornalista Henrique Silva. Confira o relato revelador e comovente. Olá para você que está sintonizado na TVI e que está assistindo ao Jornal Integração. Nós vamos falar hoje sobre o Dia Internacional da Mulher, mas principalmente sobre o dia que passa a valer a partir deste ano, aqui em Pará de Minas também em 8 de março, que é o Dia de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E quando a gente fala em enfrentamento à violência contra a mulher, nós estamos falando de diversos aspectos, seja violência doméstica, violência sexual, entre outras. E hoje, para exemplificar essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, nós vamos conversar aqui com uma cidadã aqui da nossa região de Pará de Minas e que foi assediada quando jovem por alguém tão próximo na própria família. Então, em conversa comigo, nos bastidores, ela topou dar uma entrevista e hoje vai dar um relato sincero e mostrar para todos de casa que, às vezes, o inimigo mora ao lado. Bom, obrigado então por ter aceito conversar conosco. Nós não vamos te identificar até mesmo para proteger a sua integridade, mas comenta pra gente, né? Como que começou toda essa questão mesmo de assédio dentro da própria família e como que você, na época, teve que lidar com isso? Foi quando eu acabei de entrar na adolescência, né, aos 14 anos, eu percebi que dentro da minha família, o marido da minha tia começou a interagir um pouco diferente comigo, mas como ele era meu padrinho e tinha questão de confiança, de família, de ter crescido junto, eu nunca imaginei nada. E também nessa idade, não sei como eram as outras pessoas da minha idade, mas eu era muito inocente nessa época, eu não tinha muita maldade para as coisas. E aí, numa viagem de família, que foi minha família, a família dele, ele começou a procurar situações para estar sozinho comigo. Ah, vamos na padaria porque acabou alguma coisa para o café, e aí ele me convencia de ir só nós dois em vez de chamar as outras primas ou minha irmã, ou meu irmão para ir. E aí ele começou nessa ida para a padaria perguntar sobre a minha intimidade com o namorado que eu tinha na época, e eu era muito novinha nessa época. Muitas vezes dentro da família a gente não tem tanta abertura. Não sei como está hoje, mas na época que eu era mais nova não tinha tanta abertura para falar essas coisas assim. E aí eu fui ficando desconfortável e tal, mas tinha aquela chantagem meio que emocional, tipo, nossa, sou seu tio, você não confia em mim e tal. E depois que a gente voltou da viagem, numa das visitas que eu fui na casa do meu avô, eu me lembro que foi tudo bem, as 3 situações que aconteceram, foi tudo bem pertinho um do outro, mas eu não vou saber te falar se foi na semana seguinte ou se foi 2 semanas depois, mas eu lembro que foi tudo na mesma época, foi tudo bem pertinho um do outro. E aí eu estava na casa do meu avô, a gente tinha alugado um filme, os primos, e ele se ofereceu para levar a gente para devolver, e aí uma outra adolescente foi com a gente, e ele mandou ela descer do carro para devolver o filme e mandou eu ficar no carro. E aí, na hora que ela desceu, ele começou a fazer comentários inapropriados sobre o corpo dela, sobre como ela se vestia, sobre a roupa íntima dela que marcava na calça, falar sobre qual era a roupa íntima que mulher tinha que usar, e aí começa a piorar, porque ele começou a falar qual que era a roupa íntima que eu tinha que usar, a roupa íntima que ele gostava, e esse tipo de coisa. E aí a terceira situação, que foi a pior de todas, que ele queria me ensinar a dirigir, e aí eu já estava, assim,
ai, não quero, estava desconfortável, mas não sabia como falar não, né? Isso é outra coisa muito importante. Muitas vezes a gente não aprende a impor limites e impor limites também com as pessoas que estão próximas da gente, que são autoridades na nossa vida, né? E aí vem aquilo, não confia no tio, eu sou seu tio, vamos dar uma voltinha, a gente vai só dar uma voltinha, esse tipo de coisa. E aí ele me levou para uma estrada de terra deserta, e aí foi que ele começou a falar né, tocou minha perna, meu seio e tudo. E ai, desculpa, eu não sei se eu quero falar com tanto detalhe a situação. No seu tempo. E o que a gente sabe que esta semana, justamente a semana, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, a semana do Dia Internacional da Mulher, você veio a público nas suas redes sociais e expôs essa situação. E a gente sabe que expor uma situação dessas é uma situação complexa, exige, além de muita coragem, uma questão também de você burlar a sua própria intimidade, né? Então, o que te fez vir a público e colocar, né, para que as pessoas pudessem ver o que aconteceu e alertar as pessoas sobre isso? Na minha própria publicação eu falo que eu tenho estado em terapia por conta dessa situação, né, e outras coisas da vida também, né, mas direto essa situação volta e tudo. Tem mais ou menos 15 anos. E sempre na terapia eu ficava voltando nesse ponto, tem que fazer alguma coisa, se acontecer com mais alguém. E também aquele sentimento de impotência, de não poder fazer nada e de não saber o que fazer e não saber se eu fosse falar, se eu ia ser apoiada, se as pessoas iam acreditar em mim ou não, porque infelizmente a gente sabe que muitas vezes a vítima acaba recebendo a agressão, né? Quando ela vem a público, quando ela fala, as pessoas não acreditam. E sempre voltava isso para mim, até no final do ano passado, que eu descobri que eu não era a única vítima. E na tentativa de ajudar outra vítima, a gente buscou várias alternativas que foram meio que barradas por outras pessoas da família. Eu entendo também porque é uma situação complexa, mas no final, quando a nossa última opção foi realmente tirada da gente, de trazer justiça para o caso e levar o caso de uma forma legal mesmo, e eu vi que dentro da família a gente não ia solucionar, porque o que vai trazer de benéfico a gente só conversar dentro da família, só falar sobre isso dentro da família. Não vai resolver nada, não vai proteger as crianças que estão perto, as crianças que estão ao redor. A gente não vai saber se isso aconteceu com mais alguém e se esse alguém está precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. Então, quando eu vi que as pessoas ao meu redor não iam tomar a atitude que eu considero correta, eu vi que eu ia ter que tomar essa atitude. Então, eu tive que deixar de lado a minha privacidade, deixar de lado essa parte de não querer me expor e agir de acordo com a minha consciência, porque essa pessoa que eu descobri que aconteceu depois de mim. Então, apesar de que a gente não pode ficar se culpando, porque a culpa não é nossa, a culpa é de quem faz, vem um sentimento ruim, né? Porque eu não consegui falar antes. Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, por ter tido a coragem e de colocar a cara a tapa e mostrar, né, o que aconteceu, confiar também no meu trabalho como jornalista, na TVI também, como emissora de TV. E eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem final para aqueles pais, para aquelas mães, para aquelas crianças também que porventura estão assistindo,
uma mensagem justamente para motivá-los a denunciar qualquer tipo de violência, seja violência ali sexual, a violência moral. Então, qual que é o seu recado? Então, a gente precisa tomar responsabilidade, tomar as rédeas da situação, e mesmo que seja muito doloroso e muito difícil, a gente precisa tomar a atitude que é a mais adequada, que é a mais correta, e pensar não na reputação de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, mas pensar na comunidade ao nosso redor e o que pode acontecer com as crianças que estão ao nosso redor. E para as crianças e adolescentes, o recado que eu gostaria de deixar é que muitas vezes pode ser muito difícil de fazer alguma coisa, pode ser assustador mesmo, mas procura alguém que você conhece. Às vezes você não se sente confortável de conversar com os seus pais ou seus tutores, mas você tem intimidade ou se sente à vontade de conversar com uma professora ou com a mãe de um amigo, alguém que você sabe que vai te apoiar, alguém que você sabe que vai te escutar. Então, não fique em silêncio. A gente sempre tem que preservar a nossa segurança, né? Lógico que a gente tem que fazer um recorte de raça, classe, identidade, sexualidade, tudo aqui, né? Vamos qual é a importância nisso também. Mas achando a possibilidade, vai com a primeira pessoa que você tem confiança para fazer isso. Não fique em silêncio, porque isso é algo que vai ser bem doloroso. Ok, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite. Foi muito importante o seu relato. Saiba que a gente acolhe, né, o que aconteceu com você e a gente deseja que você consiga passar por isso, porque falar que não vai ter reflexos ao longo da sua vida é impossível, mas que você consiga passar por cima disso e saber que a justiça vai ser feita, uma hora ou outra a justiça vai ser feita, se não for a dos homens, a divina, né, acredito piamente nisso, e o nosso espaço sempre estará aberto caso você queira se posicionar mais vezes e falar também sobre esse assunto que sempre é válido a gente tocar nele. Muito obrigada pelo espaço e pelo apoio que eu recebi da equipe, e também muito obrigada por todas as pessoas que se acercaram a mim para me dar apoio, para conversar, para me dar uma palavra de carinho. Muito obrigada mesmo. Bom, e para você aí de casa, o recado é muito simples. Soube de alguma ocorrência que infrinja os direitos humanos, que infrinja os direitos da mulher, ligue nesse número que aparece aí no seu vídeo, que é o 180. Bom, e depois desse relato, claro, cheio aí de emoção e principalmente de revolta, a gente volta ao estúdio.